Muitos estão estudando, trabalhando. Deus tem nos dado o privilégio de estar aqui nas quartas-feiras para estudar a sua santa palavra. E meus irmãos, eu tenho sondado diante de algumas igrejas batistas que têm estudado o livro de Apocalipse e tenho visto que tem sido uma raridade. Poucas igrejas têm estudado o livro e quando estuda por tema, não estudam versículo por versículo. Então eu me sinto privilegiado por Deus em poder ter esse momento de estudar Apocalipse e de poder repassar para os irmãos tudo aquilo que eu tenho aprendido mais e mais com esse livro tão incrível, tão maravilhoso, que é o livro do Apocalipse. E nessa noite, dando sequência aos nossos estudos, nós iremos estudar o capítulo 7 de Apocalipse. Então, os irmãos que têm acompanhado desde o capítulo 1, hoje nós vamos falar do capítulo 7, do verso 1 ao verso 9. E eu quero ler com os irmãos, então, esses versículos. Apocalipse, capítulo 7, do verso 1 ao verso 9. Após o estudo, nós teremos uma rápida assembleia, na qual nós teremos aqui alguns membros que serão recebidos para a nossa igreja e também algumas homologações de carta que chegaram, graças a Deus, para a nossa igreja. E aí vai ser muito rápido a nossa assembleia, em nome de Jesus. Hoje é a última quarta-feira do mês de fevereiro, não é mesmo? Então nós temos esse privilégio, como igreja, de poder tratar de assuntos concernentes ao reino de Deus. Apocalipse capítulo 7 diz assim, versículo 1: Então vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. E ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido o poder para danificar a terra e o mar: Esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. E ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. Era um número de 144 mil, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. E depois disto, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, e usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra lida. Nós reconhecemos, ó Deus, que a tua palavra lida e explicada é boca do Senhor, falando diretamente aos nossos corações. Aqui estamos com os corações abertos, sedentos, para entender esta porção da tua palavra. Abençoe minha vida, ó Deus, usa-me como instrumento nas tuas mãos, para que esta palavra seja clara ao coração de cada ouvinte e que no final a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém e amém. Meus queridos irmãos, aqui está a mesma cena do capítulo 6, só que agora vendo de uma outra perspectiva. Se nós fôssemos olhar a lógica cronológica, o capítulo 7 automaticamente é 7, porque ela vem depois do 6, isso não tem o que discutir, é uma ordem. Só que na verdade o que está acontecendo aqui é aquilo que eu tenho falado desde o início do estudo em Apocalipse. Apocalipse não tem registros cronológicos, mas paralelos.
Muitos acontecimentos ao mesmo tempo, cada um sendo explicado de uma óptica dentro daquilo que João estava passando pela ação do Espírito Santo de Deus. E na verdade, meus irmãos, este capítulo 7 não é uma continuação do capítulo 6, mas é uma interrupção ou um interlúdio entre o 6º e o 7º selo. Nós estamos estudando os 7 selos, lembram? Nós paramos no 6º selo e agora nós vamos estudar o 7º selo. Mas antes do 7º selo ser aberto, aparece então essa interrupção no capítulo 7, esse interlúdio. E qual foi a finalidade desta pausa que vai acontecer entre o 6º selo e o 7º selo? Foi exatamente uma palavra de Deus para João, para que ele pudesse levar a igreja, a fim de que ela pudesse se sentir consolada diante da perseguição. É como se fosse uma pausa musical, e você tem ali, 8 tempos, 12 tempos, e você tem que ficar contando até chegar a sua hora de voltar a tocar ou cantar. E agora, nós entendemos nesse texto, que se os irmãos observarem, no capítulo 6, ele vai falar sobre 4 cavalos e seus cavaleiros. Lembram que estudamos sobre os cavaleiros do Apocalipse? E aqui nesse verso 1, desse capítulo 7, fala agora de 4 anjos. E eles estão segurando o quê? Nesse verso 1 aí. O que eles estão segurando? Só leia, Apocalipse 7:1. Ventos. Mas são quantos ventos? 4 ventos, ou seja, 4 anjos segurando 4 ventos. Pastor, que enigma. Não é enigma não, gente. Tudo é explicável. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então vamos ler o versículo 1 novamente. Apocalipse 7:1 diz assim: Então vi 4 anjos. E eles estão de que maneira? Sentado, deitado ou em pé? Em pé. Mas aonde eles se colocaram? Posicionaram? Nos 4 cantos da terra. E o que eles estão fazendo? Impedindo os 4 ventos. Aqui a palavra vento aqui não é pneuma. A palavra vento aqui é anemos, que quer dizer vento muito forte, como se fosse furacão, anemos. Agora, diz que os 4 ventos de serem soprados. A palavra soprar aqui é a mesma ideia de pnê, que é sopro forte e bem direcionado. Você já viu um sopro forte direcionado na vela do bolo do aniversário? Tem aqueles que estão com a boca meia murcha, né? Parece que o vento sai para tudo quanto é lado e voa cuspe para tudo quanto é lado. Aí depois você olha assim, eu acho que não vou querer pedaço de bolo hoje não, né? Mas quando a pessoa direciona o seu vento, ela vai direto na vela, não é assim? Então a ideia aqui de soprar é a palavra pnê, que é um sopro forte direcionado. Então esses 4 anjos estão segurando esses 4 ventos, como se fossem 4 furacões, que estavam destinados com uma origem certa. E qual era a origem desses ventos? De soprarem sobre a terra, o mar e sobre qualquer árvore. Ou seja, esses ventos estavam vindo sobre a terra. Então vamos parar aqui. O que é interessante, que no capítulo 6 que nós estudamos, os 4 cavaleiros estavam trazendo o que sobre a terra? Juízo. Vamos repetir? Juízo. Essa foi a função daqueles 4 cavaleiros. E aqui, os 4 ventos narrados é a consumação desse juízo que está pronto para começar a sua missão destrutiva na terra. Então agora, o capítulo 7 está dizendo o seguinte, olha, os ventos estão sendo segurados, impedidos, para que não comece o juízo que os 4 cavaleiros estavam anunciando. Então, irmãos, o fato de serem 4 anjos, isso tem um significado. Isso não está aqui enigmaticamente. Por quê? 4 anjos, 4 cantos da terra, segurando 4 ventos da terra. Isso simboliza que o juízo que vai vir sobre a terra é um juízo universal. Não é um juízo regional, é sobre toda a terra. E por quê? Porque 4 é o símbolo da totalidade do planeta Terra. Os irmãos sabiam disso? Que o número 4 é o símbolo da totalidade do planeta Terra. Por quê? Porque o planeta Terra é dividido em quê? Norte, sul, leste e oeste.
Os 4 cantos da terra estão aqui cercados por esses anjos, impedindo esses ventos de virem e destruir o planeta. A ideia é de que ninguém vai escapar diante desse juízo. Meus irmãos, o que é importante observar, que esses 4 ventos aqui, eles já foram desenvolvidos nessa ideia diante de um período profético para retratar que o desastre natural viria sobre toda a humanidade, diante de toda a direção viria essa destruição. Se você puder abrir depois, eu não vou poder ler todos os textos, Jeremias, o profeta, capítulo 49, verso 36, ali mostra que ventos assim também vieram dos 4 cantos da terra e assopraram sobre uma cidade no sul do Irã, chamado Elão. Cidade de Elão foi uma cidade destruída, conforme diz Jeremias 49, 36. Ou seja, veio o vento dos 4 cantos da terra e arrasou a cidade de Elão. E o que é incrível, meus irmãos, que esta mesma mensagem de destruição por ventos está também registrada em Daniel, capítulo 7, verso 2. E vale a pena você ler esses textos. Depois podem conferir no YouTube com calma, né? Aliás, falaram comigo para eu falar mais devagar, irmão Quito. Eu não sei que se eu falo tão rápido assim, né? Se eu for falar devagar, eu vou ficar a noite toda aqui conversando. Então, Daniel, capítulo 7, verso 2. Vejam só, vocês vão encontrar ali essa mensagem de destruição. Mas, paralelo ao Apocalipse, eu acho que o texto do Antigo Testamento mais próximo é o texto de Zacarias. Se você olhar Zacarias capítulo 6, principalmente o verso 5, ali parece-me a mesma passagem falando de 4 cavaleiros, estou falando de Zacarias, Antigo Testamento, 4 cavaleiros, como lá em Apocalipse 6, de 1 a 8, e também dessas ventanias sobrenaturais. Zacarias fala isso no capítulo 6, no versículo 5. E se os irmãos olharem, parece que é a mesma expressão de Apocalipse 7:1 que nós estamos lendo. Porque se os irmãos lerem Zacarias 6:5, vocês verão ali que há uma citação de 4 espíritos fortes do céu. Só que eu não sei como está na sua Bíblia, se você quiser abrir rapidinho, Zacarias 6:5, que a palavra espírito aqui é a expressão hebraica ruhot, que é ruhot, é a mesma ideia de ruá, que é a palavra espírito no Antigo Testamento. Mas ruhot tem mais a ver na sua etimologia com vento forte, tempestade forte. Então a ideia do ruá é o vento forte de Deus, que é traduzido como Espírito Santo. No Novo Testamento nós temos a palavra pneumatos, daí vem a palavra pneu. Pneu quer dizer o quê? Aquele que enche, e a palavra espírito tem a ver com essa expressão, pneu, pneumatos. Então, na verdade, o que nós entendemos é um vento forte de Deus. E eu não sei se na sua versão está a palavra espírito forte ou a palavra vento forte. Zacarias 6:5. Vento do céu. Excelente. Vento também. Alguém tem uma tradução escrito espírito? Aí, várias versões com a palavra espírito. Exatamente. Por quê? Porque a ideia de Espírito Santo é aquele, lembra, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A ideia do texto ali é que o Espírito de Deus colocava ordem diante de todo o caos. Ele ainda estava organizando o planeta. Por isso que diz que a Bíblia fala lá em Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus que colocava ordem, dava vida, colocava exatamente as coisas no lugar. E não é o que o Espírito Santo faz em nossas vidas? Ele varre, ele sai limpando tudo, colocando tudo no lugar, assim como uma ventania. Então a ideia de Zacarias aqui é a mesma ideia de que vem um vento forte junto com esses cavaleiros, que virá do norte, do sul, do leste e do oeste. E não é um vento qualquer, é um vento sobrenatural. Meus irmãos, é por isso que o capítulo 6 de Zacarias, para mim, está revelando o que Apocalipse 7 diz, que Deus é soberano, e que Deus tem todo poder no céu e na terra. Deus tem poder por todo este universo. Aliás, o universo está na palma do nosso Deus. Ele é Senhor da glória. Então a soberania de Deus fica evidente quando o mal é derrotado por Deus. O Senhor
ele é vitorioso. Satanás não tem poder sobre a ação de Deus. Satanás é derrotado. Deus é Senhor da glória. E a igreja pertence a quem? A Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso. Logo, a igreja de Jesus é indestrutível, porque o seu cabeça é indestrutível. Isso não é maravilhoso? Então isso me revela em Apocalipse 7, que o controle divino sobre aqueles 4 cavaleiros, sobre esses ventos, está dizendo o seguinte: olha, por que esses anjos pararam, impediram esses ventos? Porque eles desejaram ou receberam uma ordem do trono. Uma ordem do trono de Deus. Deus falou: calma, não é a hora ainda, segura esses ventos. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo aqui para João: diga à minha igreja que ela está selada, a minha igreja está segura na minha mão, e que a minha igreja não vai sofrer, não vai ficar abandonada, ela não será destruída com todo esse juízo, porque ela já foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Meus irmãos, essa foi uma imagem que João está registrando, que frequentemente os autores do Antigo Testamento também utilizaram como metáfora, e metáfora sempre de punição. Se os irmãos olharem depois, Oséias 13, verso 15, também vocês vão ver ali como uma punição divina sobre a humanidade, de varrer esta humanidade. Por isso que às vezes eu me preocupo quando as pessoas falam: ó, vento do Espírito sopra sobre a minha vida. Você está preparado para isso? Porque ele vai tirar tudo que é impureza. E o Espírito Santo na Bíblia, quando vem sobre a nossa vida, é para o quê? Nos purificar, nos convencer da justiça e do juízo, e ele vem também para trazer juízo. Porque se você vai ser purificado, tudo que é ruim vai ser retirado da sua vida, como uma pá que vai arrastando e limpando. Não pode o crente em Jesus ter prazer em viver pecando. Ah, Deus é Pai, Deus é brasileiro, no finalzinho ele dá um jeito. Não! Se você está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, porque tudo se fez novo. Então é inadmissível olhar para a igreja de Jesus neste tempo e ver que nesse período chamado período do carnaval, crentes que têm prazer de estar lá no meio do carnaval. Ah, é cultural, é bonito, mas o que está ali não é o Espírito de Deus. O que está ali é espírito de imoralidade. Por isso o nome carnaval, festa da carne. Se é festa da carne, o que está sendo levantado ali é o quê? Adoração ao corpo, a sensualidade, a imoralidade. Então o crente de Jesus não deve ter prazer nessas coisas. Porque você não vai ver num bloco de carnaval alguém glorificando e exaltando o nome do Senhor. É só flertando alguém. É confusão, é bebedeira, é gente se drogando, famílias sendo destruídas. Meus irmãos, a festa do carnaval tem sido um desastre. E as pessoas ainda falam: ah, mas aí vem a quarta-feira de cinzas para ir lá pedir perdão. Isso é hipocrisia. O crente não tem prazer nas coisas deste mundo. Então quando o juízo de Deus virá, vai vir para varrer, e aqueles que se achavam salvos por Jesus Cristo vão perecer. Não vai ter segunda chance não, irmãos. Esse negócio daquele filme Deixados para Trás, aí depois vai aquele grupo que estava firme na igreja, e aí aquele que não ficou firme, né, agora vai ficar firme, que viu que só ficou roupa no chão caída dentro da igreja, né? Quem não vai se comprometer com Deus? Se nesta noite, vamos dizer assim, né, na visão pré-milenista, dispensacionalista histórica, de repente cai uma camisa polo ali, toda arriscadinha no chão, tênis, a calça. A irmã Carla: cadê o Carlos? Meu Deus, ele foi embora e eu fiquei. Aí eu vou falar com a irmã Carla: e eu também, Carla, estou aqui. Aí o pastor Zé Carlos caiu, só tem um óculos dele lá em cima da camisa, né? Aí todos nós que aqui ficamos vamos fazer o quê? Ah, vamos curtir a vida agora, já que eles foram embora. Quem não vai querer se consagrar mais ao Senhor? Então não tem esse negócio de ter uma segunda chance, gente. Quando Cristo voltar, vai ser tudo uma vez só. Você está preparado para a volta de Jesus? Pode ser hoje. Uma coisa nós temos que ter certeza: o Espírito Santo, ele habita em nossas vidas, e ele está o tempo todo falando: isso é errado, pare de pecar, você precisa se consertar. Meus irmãos, assim como o vento forte é a ação do Espírito Santo na nossa vida, vejam só, o vento também fala da fragilidade da vida, e você encontra no Salmo 103, verso 16, Isaías 40, versos 6 e 7, dizendo o seguinte: a vida é frágil, o ser humano acha que vai viver sempre. Não, nós temos um limite, a nossa vida vai passar.
Meus irmãos, é por isso que vento forte no Antigo Testamento se tornou numa metáfora natural para o juízo de Deus na apocalíptica judaica. Ou seja, toda vez que você encontra ou lê histórias na apocalíptica judaica, fala dessa ventania forte, que é o início do juízo de Deus, varrendo este mundo, varrendo esses ímpios que zombam de Deus diariamente. Deu para os irmãos entenderem um pouquinho o que é isso? Os 4 cantos da terra. Então, o que o João quis explicar aqui ao escrever, foi que nesse momento da história, a destruição virá. Mas ele estava dizendo, Deus está mandando os anjos esperarem um pouco, porque Deus é misericordioso. Deus está não só protegendo a sua igreja, mas ainda dando oportunidade para que o mundo se arrependa. A nossa grande certeza é saber, a igreja de Jesus não será abalada diante de tudo isso. Por isso que nós temos essa certeza, essa alegria. E pelo menos eu posso pegar 3 coisas rápidas aqui, nessa visão do Apocalipse 7. Primeiro, aqui é uma palavra de advertência. Uma advertência de Deus para mim e para você. Porque tempos difíceis estão vindo pela frente, irmãos. Não vai melhorar. Vai mudar poder político. As coisas vão piorar. Será tempo de grande angústia. Meus irmãos, também é uma palavra de segurança. Por que é segurança? Para o mundo é destruição, mas para os servos do Senhor é uma palavra de ser selado. Jamais você vai ser condenado, porque o mundo vai passar, mas os que estão em Cristo permanecerão inabalável para sempre. Meus irmãos, nós somos um povo vitorioso. E a outra questão é a recompensa. Porque aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro vão desfrutar das bem-aventuranças eternas. Então, vamos para o versículo 2 para os irmãos entenderem? Já que compreendemos os 4 cantos, os anjos segurando, Deus trazendo ainda oportunidade, diz então João nesta revelação: e vi outro anjo que subia do leste, e o que ele trazia? O selo do Deus vivo. E ele então gritou aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar. O que esse anjo gritou no momento que ele está levando o selo do Deus vivo? E já vou explicar que selo é esse. Vamos ler o verso 3? Esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo na testa dos seus servos, no selo de Deus na testa dos seus servos. Eu pergunto, você consegue olhar para a pessoa que está do seu lado? Você consegue ver algum selo na testa dessa pessoa? Se não tem selo, está perdido. Por que tem um selo bem na testa, né? Tanto lugar para colocar um selo. Por que a testa? Os irmãos têm uma noção por que tem que ser na testa? Por quê? Vem alguma coisa na cabeça de vocês? Algo pensante? A testa tem o que aqui dentro desse crânio? Cérebro. O cérebro significa o quê? Inteligência. Você consegue pensar, saber. Então a ideia é marcar a mente. É aqueles que sabem quem eles são e quem é o seu Deus. Não é que vai gravar do lado de fora, é porque na mente, esta é uma época da razão. Porque o Império Greco-Romano foi a fusão. Roma, poder bélico. Império da Grécia, poder da filosofia, do saber. Então a fusão do Império Greco-Romano era a ideia do saber e da força. Então ele estava dizendo, agora pense, guardem uma coisa. Vocês estão selados, mas é aqui dentro. O Espírito, a gente tem mania de falar que é no coração, né? Gente, o coração é um órgão que fica batendo, jogando sangue, né? Você imagina você pegar o seu coração e mandar o médico arrancar para dar para sua esposa, para o seu esposo quando você morrer? Não, pode dar para eles, né? Quem vai querer ficar com um negócio desse dentro do vidro olhando aquilo? Isso é filme de terror, gente. Eu te amo de todo o meu coração. De onde tiraram que o coração é bonitinho assim, né? Na verdade, a ideia é que eles achavam que a razão era aqui no peito. Mas essa é uma ideia lá atrás, no Antigo Testamento, nos impérios, vamos dizer assim, da Mesopotâmia, da Babilônia. Houve uma época em Israel, lá no Salmo 51, que eles achavam que a sede do saber era o rim. Davi fala, Senhor, eu sinto picada nos meus rins diante do meu pecado. Vocês imaginam se ainda fosse até hoje isso? Alguém chegasse aqui, né, no dia 25 anos de casamento, né, como diz, e vocês olhassem um para o outro assim na hora de colocar aliança, eu te amo de todo o meu rim. É esquisito, né? Não tem muito sentido, né?
Então, na verdade, é a razão. Lembra o que diz? Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. A palavra racional ali é logiquem, vem de lógica, um culto lógico, inteligível. Nesses cultos o pessoal fica gritando, batendo a cabeça na parede, falando em línguas, se estribichando no chão. Isso é um culto irracional. Um culto racional é inteligível, é onde você entende do começo ao fim o que Deus está falando. Meus irmãos, agora entenda uma coisa, este anjo está gritando para o pessoal esperar: olha, meus amigos anjos, guardem mais um pouco, não deixe essa tempestade vir, porque eu preciso levar o selo de Deus para colocar na mente, na vida daqueles que são do Senhor. E agora eu quero perguntar, que selo então seria esse? Na língua grega tem um sentido de anel de sinete real de Deus. O que é isso? Naquela época, os reis tinham esse anel de sinete real, que era muito usado para poder marcar as cartas, quando colocavam uma cera, a fim de que pudesse ter ali um símbolo do brasão do reino, para selar pactos e alianças. Então o rei fazia o quê? Ele dava o seu anel para o seu general que ele confiava, o seu general levava aquele anel, e ele tinha autoridade para autenticar todo documento de negócios que o rei fazia. Essa era a ideia do anel de sinete, que daí vem a ideia do mundo antigo de selo, porque selo implicava posse, selo implicava proteção, privilégio. Olha só que interessante, no Antigo Testamento, os selos sempre têm uma finalidade real. Você vai ver em Gênesis 41, 42, vocês lembram que o faraó deu para José? Está aqui, ó, o anel do meu rei. Você só não vai ser rei, você só não vai governar o mundo, você vai ser o segundo homem mais importante. E ele deu o anel, ou seja, ele confiou na mão de José toda a negociação do reino do Egito. Então, você vai ver em 1 Reis 21:8, Esther 3:10, Daniel 6:17, momentos assim em que alguém portador daquele anel tinha autoridade do rei para tomar decisões ou autenticar um decreto real. Agora olha que coisa linda, no Novo Testamento, os selos eram usados de que maneira na vida do cristianismo? Nós fomos selados pelo Espírito Santo, ou seja, Deus carimbou em minha vida e em sua vida pelo sangue de Jesus, que nós somos propriedade exclusiva dele para sempre. Isso não é maravilhoso? Infelizmente no Novo Testamento também, as seitas greco-romanas pagãs também usavam selo para cultuar Cibele, Ártemis, Mitra, ou seja, eles iam adorar esses deuses e eles colocavam ali o selo no pezinho daqueles deuses, dizendo: olha, o nosso reino esteve aqui e diz que adora essa divindade. Ou seja, quando a gente olha isso, todos faziam esse estilo de selamento para provar que aquilo ali era algo muito especial e a pessoa se tornou propriedade ou adoradora de determinada divindade. Mas no cristianismo, nós temos o ápice desse selo, porque nós agora, pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos o selo do Espírito Santo para sempre. Vocês lembram quando Jesus teve o seu sepultamento feito no túmulo de José de Arimateia? O que fizeram com o sepulcro? O que eles fizeram? Eu coloquei uma foto aqui. Eles, além de amarrar aquela pedra, rebocar em volta, colocar bastante massa em volta, eles então colocavam uma cera e selava. O túmulo de Jesus foi selado. Para quê? Porque os cidadãos que eram de Roma, falavam o tempo todo: cuidado, porque esses servos de Jesus Cristo falaram aí que ele talvez viria da morte, mas a gente acha que ele vai roubar, eles vão roubar o corpo de Jesus para dizer que ele ressuscitou. Então eles fizeram o quê? Além de colocar soldados do lado do túmulo de Jesus, selaram aquele túmulo para que ninguém pudesse violar. Se em algum momento chegasse lá e tivesse quebrado aquele selo, eles saberiam que alguém tentou violar aquele túmulo. Você encontra isso em Mateus 27, versos 62 a 66. É por isso, irmãos, que Paulo usa lá em Efésios 1, de 13 e 14, e Efésios 4, 30, essa ideia de que nós temos o selo do Espírito Santo, porque era algo muito forte, muito comum naquela época. Paulo diz em 2 Coríntios 1, 22, que Deus nos selou, pôs em nós esta garantia, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é um
é um sinal que eu e você pertencemos a Deus, que eu e você somos do Senhor. De um modo muito especial, nós pertencemos para sempre àquele que é o autor e consumador da nossa fé. A igreja primitiva precisava ouvir isso. João estava dizendo, olha, Deus está mandando dizer para vocês, vocês foram selados, vocês pertencem a Ele, e ninguém poderá arrebatar vocês das mãos do nosso Salvador. João capítulo 6, verso 37, ninguém poderá tirar a igreja de Jesus das suas mãos. É por isso que esse verso 2 faz essa abordagem desses selos, que serviu para fazer uma distinção entre o crente e o ímpio. Ou seja, nós vamos selar aqueles que são de Jesus, aqueles que realmente confessavam Jesus, o anjo vinha e trazia então aquela marca. A ideia é a seguinte, no momento que você crê em Jesus, você já recebe o Espírito Santo. Por isso que não tem como a gente entender a ideia da linha pentecostal e neopentecostal, que você precisa da segunda bênção, que você tem que ser batizado com o Espírito Santo, porque quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio meio fraco sobre a sua vida. Então você tem que buscar mais para receber a segunda bênção. Irmãos, nós batistas não cremos nessa segunda bênção, porque quando você confessa Jesus como Senhor absoluto da sua vida, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo já está na sua vida, você e eu já fomos selados. Pastor, mas por que a pessoa está na igreja há tanto tempo, está meio fraca na fé, e a outra está lá firme e forte? Porque ela foi batizada. Não! A Bíblia diz que você deve se encher do... O problema é que tem muito crente que aceita Jesus e fica vazio do Espírito. Pneu vazio deixa de ser pneu? Mas ele pode ficar andando? Se andar, vai estragar o pneu. Então você precisa se encher. O que falta para a igreja de Jesus é ser cheia do Espírito Santo, não ser batizado, porque você já foi, você já tem o Espírito Santo. Quando você peca, o que incomoda o teu coração? É porque o pastor fica falando na sua cabeça? É porque o Espírito Santo habita no seu coração. Oi? A culpa, né? O Espírito Santo está ali, ó, você errou, cuidado. Você está fugindo da minha vontade. Aí a pessoa fala, puxa, é verdade, né? O que faz a pessoa voltar atrás é que o Espírito Santo habita nela. Louve a Deus toda vez que você pecar e você sentir vergonha do seu pecado. Se preocupe no dia que você pecar e você fala, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu peco de novo, depois acerto com Deus. Quem paga as minhas contas sou eu. Tem gente que é assim. E ainda se diz, lavado pelo sangue do Cordeiro. Não é bem sangue do Cordeiro que foi lavada, não. E aí chega agora ao tema polêmico desse capítulo. Porque o verso 4 mostra então quem são essas pessoas que foram seladas pelo Espírito Santo de Deus. E do ponto de vista do céu, aqui diz que tem um número específico. E agora, tem senha para entrar no céu? Alguém que tem a senha 144.001? Você vai ficar na terra. É isso que o texto bíblico diz? Vamos ler o verso 4? E ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. O que é o selo de Deus? Quando a pessoa aceitou a Jesus, ela é propriedade exclusiva de Deus, né? E eram quantos? 144.000. De todas as tribos de onde? De Israel. Irmãos, esse número aqui é visto como também é ouvido por João. João estava certo que ele estava ouvindo e vendo. Era o número dos selados. Ou seja, foi uma declaração clara de que aqueles que estavam sendo ali selados tinham uma quantidade exata, era 144.000. Então isso revela o quê? Primeiro, que Deus conhece todos que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19 fala isso. Todos os servos do Senhor, Deus conhece. Então esse grupo é um grupo contável para Deus. Deus sabe todos os números. Agora o que a gente tem que entender é o seguinte: 144.000 é literal ou é figurado? É figurado. E eu vou explicar por quê. Porque é um símbolo, é mais de um símbolo do que uma estatística. Ele representa a cifra completa e perfeita dos crentes em Jesus, e eu vou explicar mais. Vejam, meus irmãos, que o próprio versículo já dá a resposta no final dele. Porque aqui diz que esses 144.000 são o quê? Das 12 tribos de Israel. Mas não é o Israel literal, mas é o Israel verdadeiro. Ué, pastor, nem sabia que tinha isso. Tem.
O Israel literal é aquele Israel da terra, político, nação. Mas o Israel verdadeiro é o Israel espiritual. É o Israel comprado pelo sangue do Cordeiro, selado por Cristo, através do Espírito Santo. Que Israel é esse? Que é o Israel espiritual? A igreja. Irmãos, toda a igreja de Cristo foi comprada pelo preço de sangue. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Nós somos o Israel celestial. E aí, meus irmãos, que é incrível, que esse versículo 4 gerou muita confusão. Primeiro deles, as chamadas testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová é uma seita herética. Primeiro que eles não creem que Jesus é Deus. Para eles, Jesus é um semideus. Eles confundem muito isso. E isso é uma heresia, é blasfêmia, chamar Jesus de uma criatura, de um ser abaixo de Deus. Então, na verdade, eles entendem que a igreja vai morar no céu, mas tem um limite. Apenas 144 mil têm acesso ao céu. Então, para o testemunho de Jeová, todas as outras criaturas poderão sim ter vida eterna, poderão sim fazer parte da igreja terrena, mas não vão fazer parte da igreja celestial. Na cabeça deles, Cristo vai dominar um dia sobre o quartel-general que é Jerusalém, e aí os 144 mil que foram os mais especiais vão estar no céu com Cristo. O restante vai ficar aqui na terra. Então, meus irmãos, só cabe 144 mil pessoas no céu. Quando Jesus falou em João 14, ele disse o quê? Não se turbe o vosso, credes em Deus. Na casa do meu pai tem um número limitado. Só tem 144 mil hospedagens. Faça a inscrição o mais rápido possível. Jesus falou isso. Vou preparar lugar. Ele não disse quantidade. Eu não vejo base bíblica para essa ideia da chamada testemunha de Jeová. Aliás, eles confundem quando diz lá João 1, quando fala no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se você pegar a Bíblia, a Torre de Vigia, que foi feita depois do século XVIII, Charles Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová, ele vai colocar ali um artigo indefinido que não tem no texto original. Os papiros mais antigos, o P53, chamado, mais próximo da igreja cristã primitiva, nunca teve ali um artigo indefinido. Um Deus. Ali está Theos, tu Theos, ou seja, era Deus. Jesus é Deus. É o Deus que se fez carne, habitou entre nós. Então não tem essa questão de falar que Jesus era um Deus. Essa é uma versão completamente equivocada do texto sagrado. Mas aí vem uma interpretação que é muito forte em nosso meio, que é a interpretação dispensacionalista, e talvez você seja, e eu não te condeno por isso também. Tá bom, irmãos? Essa é uma linha teológica que crê que são os israelitas que estarão vivendo no tempo de angústia de Jacó. Se você ler lá Jeremias 30, 5, 7, eles usam esse texto como base, Jeremias 30, 5 e 7. A ideia que eles têm é o seguinte: o povo de Israel estava aqui nessa terra, não creu em Jesus, não deu crédito em Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, aí abriu-se um parênteses na história e veio a igreja. A igreja então está aqui, ela sairá de cena e será arrebatada, fechará o parênteses e Deus continuará tratando com Israel. Essa é a ideia do dispensacionalista. Eu não tenho essa visão, mas tudo bem. Essa corrente crê que, embora as tribos de Israel cessaram, os irmãos se lembram que o Antigo Testamento vai mostrar muito claro para a gente que a tribo do norte deixou de existir, lembram? Acabou. As 10 tribos se misturaram depois que a Síria, no ano 722 a.C., dominou a nação do Reino do Norte. E depois misturaram entre outros povos e acabou. Só sobrou as 2 tribos do sul, que era Judá e Jerusalém. Então, na verdade, as 12 tribos não existem mais. Quando se fala de 12 tribos, é algo apenas figurado. Muitos usam o texto de Isaías 11, de 11 a 16, e fala que Deus vai preservar os remanescentes, que ainda há remanescente do Reino do Norte. Então tem 12 tribos escondidas em algum lugar por aí. Conforme também os próprios discípulos achavam, Atos 1,6, Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? O que eles achavam? Jesus é o nosso Messias. Jesus vai restaurar o reino de Israel. Jesus vai assumir o trono de Davi porque ele tinha direito, isso é verdade. Mas eles achavam que Jesus era apenas um rei político humano.
Eles não estavam entendendo que Jesus era o rei da glória. Por isso que eles falam, Senhor, e aí, esse rei de Israel, o Senhor vai restaurar quando? E aí Jesus falou, não compete vocês querem saber dessas coisas. Sabe qual é o problema? O ser humano tem tendência de só olhar para o aqui e agora, só pensa nessa terra. É aqui que muitas pessoas pensam que, pastor, mas e a tal da plenitude dos gentios, que seria a igreja nesse parênteses aberto, como diz Lucas 21, 24, Romanos 11, 25, que fala, quando chegar a plenitude dos gentios, aí sim, todo judeu se converterá. Está lá em Romanos capítulo 11, você pode ler. O que seria a plenitude dos gentios? Na verdade, irmãos, não tem a ver com essa ideia de que a igreja foi aquele parêntese aberto nessa história, se fecha, a igreja sai de cena, vai ser arrebatado e a história com Israel continua. Não. A ideia ali é que os gentios poderiam também ouvir da palavra de Deus. Porque os crentes ali em Jerusalém achavam que a salvação era só para eles. Eles não entenderam o que tinha dito Jesus em Atos 1:8. Ser-me-eis testemunhas aonde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos... O que significa isso para a gente aqui hoje, contextualizando? Nossa Jerusalém é o quê? Petrópolis. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Petrópolis. Em toda a Judéia, estado do Rio. Samaria, Brasil, confins da terra, o mundo inteiro. Então Jesus estava dizendo para eles agora, vocês vão ser testemunhas, porque o mundo precisa conhecer que Jesus é o Salvador, ou seja, os gentios precisam conhecer. E quem mais deu crédito à palavra do Evangelho? Os gentios. Por isso que Paulo foi o pregador aos gentios. Paulo era poliglota, sabia falar vários idiomas, e o Evangelho cresceu muito no ministério de Paulo. Então, irmãos, a ideia da plenitude de gentios é para que todo mundo creia e ouça a mensagem do Evangelho. Então cabe a mim e a você pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Portanto que essa linha teológica entende que esses 144 mil aqui se referem aos judeus que vão se converter depois que a igreja for arrebatada e antes do milênio. Meus irmãos, essa linha acredita então que a igreja vai ser arrebatada em duas fases, como eu falei, deixados para trás. Parece que saiu deixado para trás 3, né? Se não me engano tem uma sequência de filme. Na verdade, irmãos, não vai ter quartel-general de Jesus em Jerusalém. O reino de Cristo não é neste mundo. Como que Jesus vai governar por 1000 anos aqui no mundo, lá em Jerusalém, e o resto do planeta vai ficar ainda descrentes com a pessoa de Jesus Cristo, vendo o Senhor da glória, montando o quartel-general em Jerusalém? Não faz sentido isso. É por isso, meus irmãos, que a ideia deles de que os judeus vão aguardar, né, Jesus Cristo na sua segunda vinda, aí sim que ele vai acabar com o anticristo, aí sim que ele vai fazer uma limpa, a igreja vai estar lá, mas os judeus que vão se converter serão exatamente 144 mil. Bom, eu não creio nesse ponto de vista. Se você crê, não vou te criticar, você fique à vontade também. Mas aí eu tenho a minha visão pré-milenista histórica ou amilenista. Eu sou da visão teológica milenista. Para mim, Cristo já está reinando. Cristo já é Senhor. A igreja já está sob o domínio de Cristo. Ele está governando a nossa vida. Então, essa visão que eu tenho é que esses 144 mil é um número simbólico. Como eu já falei várias vezes aqui na igreja, né? Quantas tribos que Israel tinha? 12. Quantos foram os discípulos de Jesus? 12. 12 vezes 12? 144. E o número 1000? Mais do que perfeito. Na verdade, o número 1000 é uma numerologia judaica de um cubo perfeito. Por que cubo perfeito? 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Isso significa no judaísmo inteireza reduplicada, completude, perfeição numérica. Então 144 mil é um número perfeito de pessoas. Não é um número exato de pessoas, é o número daqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Se você abrir, aí eu peço que você abra rapidamente a sua Bíblia, Apocalipse 21, diz assim, Apocalipse 21, a partir do versículo 9. Olha o que o texto vai falar sobre Jerusalém. Apocalipse 21, 9 diz assim: veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. Falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei quem? A esposa, a mulher do Cordeiro. Deus tem mulher? Jesus tem mulher? Não, isso é uma figura de linguagem. De que a igreja é a noiva de Cristo, é uma figura de linguagem. Mas tudo bem. Levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me o quê?
a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus subia da terra para o céu. Descia de Deus do céu. Então a Nova Jerusalém está onde? A Nova Jerusalém, na verdade, não tem esse nome de Jerusalém. Essa é uma ideia de João muito apaixonada pela sua nação, pela terra que nós consideramos, terra santa, entre aspas, porque Jerusalém não é terra santa. Você não vai pegar lá a terra que é santa. Não, quem viveu ali há mais de 2000 anos atrás que era santo. É uma terra comum, com uma história santa vinda de Jesus Cristo. Tem gente que idolatra Jerusalém, isso é um perigo também, irmãos. Eu presenciei isso quando eu fui para Israel, quando eu fiz arqueologia, em 2014. Pessoas pegando pedras no chão e colocando no bolso, como algo místico para guardar. Eu segurei a pedrinha, porque Jesus provavelmente passou aqui. Aí eu cheguei perto dele e falei, se você acha que Jesus passou por cima dessa pedra, na verdade a pedra que ele passou, há 2000 anos atrás, deve estar mais ou menos quase 5 metros aqui para baixo. Porque isso aqui já tem vários aterros, um acima do outro. Por isso quando fala Tel Aviv, Tel Arad, Tel Dan, essa palavra Tel no hebraico quer dizer monte sobre monte, terra sobre terra. Que houve então que muitas escavações foram jogando terra. Não era mais aquela rua. Então ele pegou uma pedra qualquer. E mesmo que ele pegasse uma pedra que Jesus tivesse passado, que diferença faz isso para a nossa vida? Eu chamo isso de macumba evangélica. É mesmo que eu falo, irmão, eu vou orar sobre esse copo d'água e vou pedir a bênção de Deus, esse copo d'água vai estar ungido, né? Você vai receber todas as bênçãos. Bom, se eu tivesse esse poder e Deus me desse, você acha que eu ia querer botar a mão nesse copinho de água aqui? Eu ia subir agora lá para a caixa d'água da igreja. Vou abençoar esse negócio todo aqui, eu quero tomar banho disso. Vocês conseguem ver, irmãos, como que a igreja evangélica ficou mística, esotérica em nossos dias? Pastor cuspindo na boca dos fiéis. Pastor existe... clica no Google. Pastor falando agora, Deus me deu unção, meu amor, começa por você. Vem, abre a boca. Olha lá no Google, clica lá, pastor cuspindo. E o fiel chega e abre a boca e pastor... E o povo vai. Vocês estão entendendo aonde está chegando o povo que se diz de Deus? Não lê a Bíblia. Irmãos, isso é muito perigoso. Charlatão que nós temos visto hoje se levantando o tempo todo. Aqui diz que a Nova Jerusalém é como se fosse a Nova Petrópolis para nós. Para mim, Nova Friburgo, a minha terra natal. A minha Nova Friburgo, né? Repetidas vezes. Agora diz o texto, vamos ler verso 11. E tinha glória de Deus. O que tinha glória de Deus? A cidade santa, narrada por João como Nova Jerusalém. Sua luz era semelhante ao quê? Uma pedra preciosíssima. Ele não tinha como descrever. Se fosse hoje em dia, ele ia falar que era um farol de um carro muito forte. Naquela época, o que era brilhoso era uma pedra quando batia sol. Como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Tinha um grande alto muro com 12 portas. Eu pergunto, por que o céu precisa de muro alto e porta alta? Vai ter bandido lá para assaltar? Isso é figura de linguagem, irmãos. E nas portas tinham quantos anjos? 12, versículo 12 aí. Nome escrito sobre elas, são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, lá do sul 3 portas, lá do poente 3 portas, 3 vezes 4, 12. E o muro da cidade tinha quantos fundamentos? 12. E nele tinha o nome dos quem? 12 apóstolos do Cordeiro. Agora entenda uma coisa, 12, 12, 12, tudo isso aqui são o quê? Figuras de linguagem, numerologia. Por que 12? Porque 12 simbolizava as tribos de Israel, que Deus começou a trabalhar com a história de salvação no mundo. Depois, os 12 discípulos, que foi o início da igreja. A nova aliança. As 12 tribos, a aliança de Abraão. Os 12 discípulos, a aliança em Cristo. 12 vezes 12, 144. Se você olhar no verso 17, Apocalipse 21, fala que a altura do muro tem quantos côvados? 144. Que é multiplicação de 12 vezes 12. Tudo numerologia. Então, irmão, 144 mil significa uma linguagem metafórica, não real. Jamais seria uma pequena parte da igreja no céu. A igreja que Jesus vai selecionar quem vai ficar no céu. Meus irmãos, sabe o que eu acho interessante? Que aqui o texto vai falar sobre isso. E se você é um estudante minucioso do Antigo Testamento, você vai ver que João aqui omitiu 2 tribos. Se então são as tribos literais de Israel, ele não fala da tribo de Efraim e de Dan. Ele coloca aqui Levi e José. José não teve nem tribo, irmãos. José não teve tribo, lembram disso? Ele não entrou nessa tribo de Israel.
Agora, para quem estuda e entende, isso aqui tudo é uma maneira de explicar o quê? Que aqueles 144 mil, uma simbologia da igreja de Jesus, selada pelo Espírito Santo e vivendo com Cristo nos céus. Esses 144 mil significa eu e você. Abra sua Bíblia rapidamente, Apocalipse capítulo 14, verso 3 e 4. Apocalipse 14, 3 e 4. Olha só quem são esses 144 mil. Apocalipse 14, 3. E cantavam como um cântico novo, diante do trono e diante dos 4 animais. Já falamos sobre tudo isso também, né? Dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão quem? Os 144 mil, que foram comprados da terra. Eles foram comprados com o quê? Com dinheiro? Não, pelo sangue de Jesus. Agora, só eles foram comprados? Ninguém mais? Todos aqueles 24 anciãos também não foram comprados pelo sangue de Cristo, que era a representação da igreja? Então vejam só, irmãos, verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. Se eu fosse mulher aqui, eu ia ficar muito chateado com João. Porque o que dá a entender aqui? Que a mulher é um ser sujo. Aqui não está falando aqui, contaminados por mulheres. Espera aí. Então está dizendo que 144 mil seriam que lutaram para ter uma vida celibatária. Tinham celibato e não tiveram relação sexual com mulher, porque a mulher faz o homem se tornar impuro. Não é isso que o texto está dizendo. Jamais a Bíblia vai poder mostrar, vindo da parte de Deus, que a mulher é um ser impuro. A Bíblia nunca considerou sexo no casamento como algo contaminável, algo impuro. Se você ler Cantares de Salomão, é uma expressão de amor, de sexo, de santidade. Se você ver Provérbios 18, 22, o mesmo Deus está dizendo que um homem que encontra uma esposa achou uma bênção, achou algo maravilhoso, alcançou benevolência do Senhor. Então ele está dizendo que por ter encontrado uma mulher e ter se unido a ela, você teve a benevolência, a bênção de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Por que agora está falando que aqueles que não se contaminaram com mulheres? O que significa isso, irmãos? Lembra que o texto está falando de espiritualidade. Não está falando de Israel terreno, mas de Israel espiritual. Então aqui, a ideia de mulheres aqui é a palavra de imoralidade espiritual, adultério espiritual. João, irmãos, várias vezes em Apocalipse, ele vai falar sobre a idolatria da besta como porneia, a palavra grega de pornografia. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, versículo 8. Olha o que diz aí. Só vou ler esse texto, que tem vários outros para ler, mas não vou ler mais. Apocalipse 14, 8, 17, 2, 18, 3, 19, 2, tudo fala sobre porneia, pornografia ou prostituição. O que diz Apocalipse 14, 8? Quem gostaria de ler? Quem é a grande Babilônia? A igreja que nós vamos ver à frente corrompida, a grande prostituta, aquela que fez os servos de Deus se prostituírem espiritualmente. Então, quando a Bíblia fala da igreja ser virgem, pura para o seu noivo, como diz 2 Coríntios 11, 2, é a ideia de pureza espiritual. É a ideia de não se contaminar com essa igreja que é uma igreja completamente oposta daquilo que Deus quer, que é pura. Porque a igreja que é aqui, a grande meretriz, a grande Babilônia, é a igreja que se corrompeu com o poder político. A igreja que se corrompeu com a idolatria, com a morte de muitos servos do Senhor. Sangue de muitos crentes foram derramados por ela. Então ela bebeu do sangue, Apocalipse vai falar sobre isso, dos fiéis a Jesus Cristo. E muitos se corromperam atrás dessa grande prostituta. Esses 144 mil virgens impuros, tem o sentido daqueles que recusaram se manchar, participar da prostituição, que é adorar a besta, que é adorar o poder político. A igreja não pertence a Roma, a igreja pertence a Cristo. E é isso que nós vamos entender, aqueles que morreram. Então esses 144 mil ainda está acontecendo hoje, porque tem muita gente morrendo por amor a Cristo.
Ainda tem muita gente morrendo, mártires indo para a glória, porque defenderam, estão defendendo e defenderão o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que no João, em momento algum, está falando do Israel terrestre, ele está falando do povo de Deus. Aí eu queria que você lesse Gálatas 6, só para a gente entender rapidamente. Gálatas 6,15, olha o que diz ali Paulo. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. Não é regras, não é doutrinas, não é normas dentro da igreja. O que nos faz ser de Cristo é saber que somos novas criaturas. E aí diz o verso 16, a todos, Gálatas 6, verso 16, a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Esse não é o Israel terrestre, é o Israel celestial. É aqueles que estão na Nova Jerusalém. É por isso, meus irmãos, que lá em João capítulo 1, verso 12 e 13 diz que aqueles que são de Jesus não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nascemos de novo pela vontade de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Então ser povo de Deus não é por causa de genealogia, não é definido por causa de você ter nascido numa tribo de Israel. Você faz parte do povo de Deus, porque você nasceu de novo pelo sangue de Jesus. Você nasceu de novo porque você confessou os seus pecados. É por isso, irmãos, que lá em Filipenses 3,3 fala: nós que somos a circuncisão, adoramos a Deus no Espírito, gloriamos em Cristo Jesus e não estamos confiando na carne. Os judeus se preocupavam muito com carne, com circuncisão, com leis, guarda de sábado e todos esses rituais religiosos. Paulo estava dizendo: nós temos o coração circuncidado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. É por isso, meus irmãos, que eu encerro esse estudo falando com os irmãos de Gálatas 3 e depois verso 9 de Apocalipse para fecharmos. Gálatas 3, vale a pena você marcar na sua Bíblia. Gálatas 3, verso 26 a 29, revela que eu e você não estamos na aliança de Abraão. Nós não ficamos cantando aquela música, as mesmas bênçãos de Abraão vêm sobre mim. Irmãos, que bênçãos de Abraão? Eu estou debaixo das bênçãos de Cristo, a nova aliança. Nós hoje vivemos na visão da aliança cristocêntrica. Ele é o Senhor da nossa história. É Ele que nos abençoa com toda sorte de bênçãos celestiais. Veja o que diz Gálatas 3, 26. Vamos ler? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então nós estamos agora usando a roupa de Cristo. Verso 28. Então em Cristo não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, porque todos sois um em Cristo. Então, não é só o povo de Israel que é o povo selado e marcado. Todos, pelo sangue de Cristo, pode ser um nele. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, porque tudo que Abraão viveu era para culminar em quem? Em Cristo. A glória de toda a aliança abraâmica era para a aliança cristocêntrica, cristã, em Jesus Cristo. Então, Abraão é a antiga aliança, Jesus é a nova aliança. Os 12 vezes 12, 144, simbolizam então que nós agora somos esses 144 mil. Não pela quantidade, mas pela essência daqueles ali que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, não se contaminaram com a grande meretriz e têm agora a sua vida completamente nas mãos de Jesus Cristo. A pergunta que eu faço aqui é: qual aliança você quer fazer parte? A de Abraão ou a de Jesus? Porque se você ler, amém. Estou gostando de ver, você está prestando atenção, viu? Lá em Romanos 9 até Romanos 11 mostra exatamente que o verdadeiro Israel são aqueles que vivem a fé. Jesus Cristo, o verdadeiro Messias. Agora, fecho tudo isso que eu falei, lendo o verso 9. Para mim, não precisava ter dado toda essa explicação dos 144 mil. Era só ler o verso 9. Depois disso, vi uma imensa multidão. Depois disso o quê? Que ele tinha visto lá os 144 mil, não foi? Aí foi falando de todas as tribos,
Verso 5, 6, 7, 8. Agora o verso 9. Grande demais para ser contada. Mas não era 144 mil? O céu não tem só 144 mil? Mas aqui João está falando que ele está vendo uma multidão que não dava para contar. Quem era essa multidão? De todas as nações, tribos, povos, línguas. Estava onde? Em pé lá em Jerusalém, aqui na terra? Diante do trono, diante do Cordeiro. E como eles estavam se vestindo? Vestes brancas. A ideia que eles estão agora com as vestes espirituais, salvos, lavados por Cristo. Ou seja, esta multidão não pode ser 144 mil. O próprio texto explica o próprio texto. Aqui é uma multidão incontável daqueles que lavaram os seus vestidos, as suas roupas, pelo sangue do Cordeiro. E esse ramo de palmeiras é aquela simbologia. Lembra de Jesus, quando ele foi entrar em Jerusalém montado jumentinho? O que as pessoas fizeram? Que palmeiras é como se estivesse dando boas-vindas e jogando no chão. E disseram o quê? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aqueles estão dizendo o seguinte: nós já estamos diante do Senhor. Nós temos nossas roupas lavadas. Nós estamos gritando aqui: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a honra, a glória, o domínio, o poder para todos sempre. Meus irmãos, lá no céu nós teremos uma identidade. A nossa identidade não é 144 mil. A nossa identidade é que nós somos os homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro, selados pelo Espírito Santo para sempre. Se você não tem essa certeza, converse com Deus nessa noite. Peça a Deus: Senhor, eu tenho vivido uma vida cristã meia boca. Eu venho à igreja como dá vontade. Eu não tenho lido Tua Palavra. Às vezes eu duvido de algumas coisas. Eu não consigo amar, perdoar. Eu não consigo ter uma vida de oração, mas eu sei que o Senhor é Pai, no final o Senhor vai resolver meu problema. Não, Deus está falando para você agora, é hoje. Acerte a sua vida com Deus, peça perdão, arrependa-se dos seus pecados e creia em uma coisa: Deus tem todo o prazer de dar sobre a sua vida toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele quer te abençoar nessa terra ainda, mas a maior bênção que você tem na sua vida, e eu tenho, é a salvação da nossa alma. É o nosso passaporte da eternidade carimbado pelo sangue do Cordeiro. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Eu não sei como você entrou aqui, como você está vivendo a sua vida cristã, mas entenda uma coisa: o Senhor te ama muito, tanto que Ele pediu os anjos para segurarem os ventos, para dar mais uma oportunidade para os seres humanos. Deus é um Deus de oportunidade. Deus é um Deus misericordioso. Deus ainda está dando oportunidade, porque a porta da graça ainda não se fechou, mas ela vai se fechar muito em breve. E não vai ter mais oportunidade de voltar atrás. Diga para o Senhor nessa noite: Deus, me perdoe pelo meu pecado. Deus, me perdoe porque eu estou sujando as minhas vestes espirituais com aquilo que não é bom, agradável. Eu estou sujando com algo que é podre, é o pecado. São os atrativos desse mundo. Não suje a sua vida nessa festa pagã, diabólica, chamada carnaval. Não tenha nem prazer de querer estar ali perto. Você precisa falar de Jesus para essas pessoas, porque depois da quarta-feira de cinzas, a vida continua, e talvez vai continuar com muitas desgraças. Quantas mortes nós vamos ouvir falar de pessoas que beberam todas, dirigiram embriagados, e tiraram a vida de famílias inocentes. Satanás está solto, ele está desesperado, porque ele sabe que Jesus está voltando. E ele está tentando cegar as pessoas. E o incrível, que às vezes os que dizem crentes em Jesus, têm prazer de ver essas coisas acontecerem. Diga não ao pecado. Não se corrompa. Jesus te comprou por um preço caro, preço de sangue naquela cruz. Vamos orar. Pai, perdoe o pecado da Tua igreja, Senhor. Se nós estamos em algum momento da nossa vida acomodados nessa terra, acomodados com o pecado, mais voltados para os prazeres desta terra do que para os prazeres espirituais, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe se em algum momento não temos tido prazer na Tua lei, não temos tido prazer em ler a Tua palavra, em orar. Nos perdoe, Senhor, se ter intimidade contigo é algo secundário na nossa vida. Nos perdoe, Senhor,
se nós queremos mais viver as coisas materiais do que as coisas espirituais. Ó Deus, nesta noite estamos aqui com os corações abertos, pedindo ao Senhor perdão e te agradecendo porque Tu és um Deus misericordioso, porque o Senhor está nos dando uma nova oportunidade. Abençoe cada vida que entrou aqui, cada pessoa que nos acompanha pelas redes sociais. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, porque o nosso nome está escrito no livro da vida para sempre. Em nome de Cristo, que eu faço esta oração. Cristo este, que é a razão da nossa vida, a razão da nossa história, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero perguntar nesse momento se alguém propõe a abertura da